Gênesis capítulo 46, verso 1 até o verso de número 5. Livro do Gênesis, capítulo 46, do verso 1 até o verso 5. Hoje o meu tecladista está doente, passando mal. Não sei mais quem está passando mal. Até eu, irmão. Hoje eu acordei ruim. Pergunta a pastora. Eu já estava ruim assim de alguns sintomas, algumas coisas. Aí ontem, quem tem internet acompanhou, o Nando foi lá em casa. O que estava ruim piorou. Brincadeira, eu quero recomendar o Nando, viu, gente? Vocês que tiver com problema na coluna, artrite, artrose, osteoporose, não sei das costas, não sei mais o que, dor aqui, dor lá, não sei aonde, em quanto é lugar. Se cair, meu irmão, o Nando, ele é profissional, fisioterapeuta, ele faz quiropraxia, como é que chamou o trem? Ventosa, liberação, não sei o que, facial, reabilitação e mais um monte de coisa, irmão. E deixa eu te falar uma coisa. Você está até mais magro. Você reparou? Deixa eu te falar uma coisa. Cuida enquanto você é jovem, tá? Vamos cuidar. Ontem eu conversei muito com o Nando sobre isso, sobre saúde. E eu estou precisando cuidar mais da minha. A gente precisa cuidar, gente. Isso aqui é templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é para ficar morando em qualquer... Essas... Não vou falar, não. Gênesis 46, verso 1. Israel fez o quê? Israel fez o quê? Está escrito ali, meu filho, olha lá. Israel o quê? Mais uma vez, Israel o quê? Você lembra que na primeira terça do primeiro altar, ele começou com Jacó partiu. Na última já é Israel partiu. Com tudo o que possuía. E chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. Olha isso aqui. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Hoje nós vamos encerrar a nossa série sobre os 4 altares de Jacó. Se você não acompanhou alguma, eu penso que lá no canal da igreja, no YouTube, está lá as 3 mensagens e vai ter a última também. Em cada um desses altares a gente aprendeu algumas verdades. Só para que refresque na sua memória, nós começamos no início de fevereiro. O primeiro altar é o altar do encontro pessoal. É o altar onde Jacó sai de dentro da tenda do seu pai para ter a sua primeira experiência pessoal. Não importa se você é filho de crente, se você é neto de crente, o que você precisa entender é que você precisa ter um encontro pessoal. O primeiro altar está em Gênesis capítulo de número 28, quando Jacó é convidado por Deus a sair da casa dos seus pais, sair da tenda, e nós usamos muito essa expressão aqui nas 2 primeiras terças, sair da tenda e partir. Lembre-se sempre que a palavra altar é misbeia, ou misbeia, lugar de abate. Nesse primeiro altar que Jacó viveu, Deus vai queimar as tendas e vai convidar a Jacó a ter um encontro íntimo com Deus. Você vai lembrar muito bem que no primeiro altar ele encontra simplesmente uma pedra. Não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. E aquela pedra, quando ele acorda, ele transforma, ou melhor, ele transforma ela num travesseiro, e quando acorda, transforma ela numa coluna, e é ele quem abre a boca e diz: Deus está neste lugar. Então todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos viver o primeiro altar, que é o altar do encontro pessoal.
O segundo altar é o que nós chamamos de altar da reconciliação. É o Deus. É o Jacó que sai da casa do pai, mas agora Deus prepara um Labão. E é o Labão que vai colocar as coisas no lugar. Por mais que você não queira, por mais que você não goste, Deus sempre vai usar alguém para que você permaneça no propósito que Deus te chamou. Deus sempre vai usar um Labão para te formar, para te lapidar, para te confrontar. Jacó fica 20 anos na casa de Labão. E durante 20 anos, ele muda o salário dele 10 vezes. Quantas vezes? O que Labão estava dizendo para Jacó é: quem manda em você sou eu. Então, se eu quero mudar 1, 2, 3, 5, 10, eu vou mudar. Sabe o que é interessante, Esther? É que todo ambiente sadio, ele sempre vai te confrontar. Seja na sua casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na casa de alguém. Se você estiver num ambiente sadio, esse ambiente vai ser usado por Deus para te confrontar. E o terceiro altar que eu falei terça-feira passada foi o El Betel, casa de Deus. Depois de Jacó passar por 20 anos na casa do seu pai, do seu tio Labão, ele agora vai sair de lá. Só que quando ele sai, Deus vai convidar ele a resolver as pendências que ele tinha no passado. E eu gosto desse detalhe, Rayane, porque a gente, ao longo da caminhada, a gente vai pegando as pendências que a gente tem e vai jogando para debaixo do tapete, achando que a gente não precisa resolver. Só que mais cedo ou mais tarde, Deus vai te colocar num determinado val de Jaboque, aonde você vai ter um encontro com Ele. E naquele encontro com Ele você vai entender: eu preciso resolver todas as minhas pendências. E esse Jacó vai resolver as pendências. Vai ter um encontro com Deus, vai ter um encontro com Esaú. E eu disse isso aqui terça-feira, e eu quero lembrar isso aqui, porque quando ele encontra com seu irmão Esaú, eles reconciliam, Luaninha. Só que a Bíblia diz: Jacó foi para um lugar, Esaú foi para outro. Tiveram perdão, mas não quer dizer que caminhou na mesma estrada mais. Porque não é porque você perdoou alguém, você precisa sentar na mesa dessa pessoa de novo. Não é porque você liberou perdão para alguém que você precisa viver junto com ela o tempo todo. Você precisa ter paz para entrar no céu. Uma das verdades do terceiro altar é essa: Deus quer me transicionar para um outro ambiente, mas para isso eu preciso resolver todas as minhas pendências. E aí eu chego no quarto e último altar para liberar uma palavra sobre o seu coração. Está com a Bíblia aberta? Capítulo 46 do livro do Gênesis. Se você não tem esse hábito, deixa eu fazer uma pergunta aqui, discretamente. Levanta a sua Bíblia, quem trouxe Bíblia. Se tem alguém segura. Se tem alguém do seu lado sem Bíblia, igual o José está aqui, ó, você vai bater assim, ó: vigia, cadê sua Bíblia, crente? E se tiver alguém aqui dentro que não tem Bíblia, porque não tem condições, eu vou te dar uma Bíblia depois do culto, mas para você trazer para a igreja. Bíblia para você deixar lá em cima da mesa só pegando poeira, faz isso não. Pastor, eu trouxe o celular. O celular é um canivete. A Bíblia é uma espada. Tem guerra que você vence só com o canivetinho, mas a maioria das guerras você vai vencer com uma espada. Então não perca isso. Nós somos uma igreja que amamos a Bíblia. Então toda terça, todo culto traz Bíblia. Ontem eu vi aqui um pedacinho dos meninos estudando teologia, estava vendo um pedacinho das aulas e o professor falando muito sobre a importância da palavra, a importância da Bíblia, a importância. Nós vamos ter aí na ceia, eu vou divulgar, nós vamos ter agora em maio uma conferência aqui na igreja sobre a importância das Escrituras. Você vai entender o que é, quão importante é você conhecer esse livro aqui, ó. Mas vamos lá, capítulo 46, verso 1, o texto começa dizendo: partiu. Partiu. Observe que o primeiro altar, ele começou com Jacó. No capítulo 28, o texto diz: partindo
o tempo todo. Eu gosto disso, porque Jacó é alguém que continua partindo. Jacó é aquele homem, Rosana, que não tem medo de partir. Jacó é aquele homem que entende que a vida sempre vai nos proporcionar recomeços. Aí olha o capítulo 46, verso 1. O texto vai dizer que Jacó vai oferecer sacrifícios. Ele vai levantar o seu último altar. Só que, verso de número 2, o texto diz que Deus vai se apresentar para ele. E no verso de número 3, Deus vai dizer para ele: não tenha medo de descer para o Egito. Eu estarei com você. Só que olha o que Deus vai falar para Jacó. Verso de número 4, o texto diz: a mão de José fechará os seus. O que Deus está falando para Jacó? Eu já estou no teu final. Deus está dizendo para Jacó: Jacó, eu já estou lá no final da tua vida. Olha o texto. Pode descer para o Egito, porque a mão de José, quem é José? O filho de Jacó, vai fechar os teus. O que Deus está dizendo para Jacó é: descansa o teu coração, porque eu já estou no seu final. Eu queria liberar uma palavra para alguém nessa terça-feira da palavra. Deus já está no final da tua vida. Você está se preocupando com o seu amanhã, e Deus está dizendo: não se preocupe com o seu amanhã, porque até no final da tua vida eu já estou lá. Então descansa o teu coração. Tem uma carruagem na porta da tenda de Jacó. Tem o quê? Tem uma carruagem. Só que, pastor Cleito, o senhor que é um futuro bacharel em teologia, não tem como eu falar do capítulo 46 do livro do Gênesis, falar de uma carruagem que está na porta da tenda de Jacó, chamando ele para ir para o Egito, se eu não voltar um pouco na história para você entender o porquê que tem uma carruagem aqui na porta. Eu vou voltar lá no capítulo 37, porque o capítulo 37, o verso 1, a Bíblia diz que que Jacó habitava nas terras de peregrinação. Que terras era essa, pastor? A terra de Canaã. Está no texto, terra de Canaã. É a terra que Deus prometeu para Abraão no capítulo 12. É a terra que Deus prometeu para Isaac. E agora é o Jacó que está nessa terra, a terra de Canaã. Só que é no capítulo de número 37 que a Bíblia está falando de Jacó, que vai surgir a história do seu filho, mais famoso de toda a história da Bíblia. O nome dele é José. Você conhece a história, mas não tem como eu falar do quarto altar sem eu falar algumas coisas de José. Por quê, pastor? Porque o quarto altar vai estar ligado 100% a José. Põe o tema do quarto altar aí, minha filha. Está dando certo aí? O quarto altar é altar da direção. Diga comigo, altar da direção. Os irmãos de José vai planejar a morte dele. Vocês lembram muito bem disso. Jacó não sabe o que está acontecendo com seus filhos no campo. Decide chamar o Zezinho. Chama o José. José. E diz para ele assim: vai ver como estão seus irmãos. Vai buscar informações e traga para mim. O José sai, você conhece essa história. O que José não sabe é que os seus irmãos estão lá nos campos, planejando, arquitetando, armando para matar o José. Se tu soubesse quantas reuniões já teve de gente querendo acabar com a tua vida. Se tu soubesse quantas pessoas já caminhou estradas e estradas só para falar de você. O que elas não sabem é que os invejosos, eles podem fazer o que quiser contra você.
O que eles não sabem é que quanto mais inveja eles têm de você, mais eles estão te proporcionando ir mais longe para o propósito do que Deus tem para a tua vida. Jacó tem uma túnica colorida que o seu pai fez para ele. E aí, pastor Jonathan, além da túnica colorida, ainda tinha um amor do pai. Eu já disse isso aqui na igreja e eu vou repetir. A gente, quando lê a história, a gente pensa que a inveja dos irmãos era por causa da túnica, Oséias. Era por causa do amor. Mas não, pastor Cleiton. A inveja que os irmãos têm não é pelo que ele tinha, mas é por quem ele era. E aqui está uma palavra que eu preciso liberar para você nessa noite, nessa terça-feira. O que o invejoso não entende é que para ele ser quem você é, ele precisa ter a história que você tem. Ele precisa trilhar o caminho que você trilhou. Ele precisa viver as experiências que você já viveu. Ele precisa enfrentar os desafios que você enfrentou. E ele nunca vai querer passar pelo caminho que você passou. Porque na cabeça do invejoso, ele está olhando só o seu resultado, mas ele não sabe o processo todo que você viveu para chegar até aqui hoje. Então escute isso aqui que eu vou dizer e coloque isso aqui na tábua do teu coração. História não se troca. História não se copia, história não se rouba, história você constrói. E nessa noite Deus está dizendo para algumas pessoas: eu te estou dando sabedoria para você construir a tua história. Os irmãos de José não entendiam uma coisa. O que, pastor? É que toda a promessa que Deus tinha feito para José não se cumpriria na casa de Jacó, se cumpriria todas no Egito. E é por isso que os invejosos têm dificuldade, porque eles acham que tudo que Deus prometeu para você vai cumprir só aqui. Mal sabem eles que Deus já está no teu futuro, e talvez o teu futuro nem é aqui, teu futuro é em outro lugar, e Deus está cuidando. Aí olha isso aqui, capítulo 37, verso 25. O texto diz que os irmãos de José estão sentados. De repente, olha o texto, Gênesis 37, verso 25. Depois sentaram para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levava para o Egito. Quando você lê esse texto de forma parcial, de forma limpa, você não vê todas as verdades que estão embutidas nesse versículo. Mas olha interessante isso aqui. Está vindo uma caravana. Qual é o nome da caravana? Está vindo uma caravana chamada de ismaelitas. Ela está trazendo especiarias. Só que olha o capricho do texto. Essa caravana tem origem, mas ela também tem destino. Ela está vindo de Gileade e ela está indo para o Egito. Eu gosto disso aqui, porque essa caravana saiu, pastor Jonathan, vindo de Gileade, está indo para o Egito e ela está trazendo especiarias dentro delas. Só que além das especiarias que elas carregavam, que a Bíblia vai dizer aqui, que são bálsamo, mirra, ela também era responsável para negociar escravos. Na cabeça desses homens, pastor Wellington, eles estão saindo de Gileade e indo para o Egito. Na cabeça deles é só isso. É um dia normal, um dia comum, nada demais. Mal sabia eles que aquela rota, aquele dia, tinha sido traçada pelo Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o texto vai dizer que um dos irmãos, o nome dele é Judá, ele olha e diz: não vamos matar José. Não vamos matar o Zezinho, não. Vamos vender o Zezinho. Aí agora, se atente para esses detalhes da Bíblia. A caravana é de onde? De onde que é, gente? Terceira linha. Diga comigo, ismaelitas. Então eu vou perguntar, você responde. A caravana é de onde? Aí eu te pergunto, ismaelita é descendente de quem? E quem é Ismael? Olha, na Bíblia não existe coincidência. Quem está vindo de caravana é uma caravana ismaelita. Os ismaelitas eram filhos de Ismael. Ismael é filho de Abraão. Ismael é irmão de Isaac. Isaac é pai de quem? De Jacó.
José é filho de quem? Você acha que na Bíblia está tudo à toa? Olha isso aqui. Na nossa perspectiva humana, pastor Betuel, deveria ser uma caravana de Isaac. Porque Isaac era o filho da promessa. Só que olha como que Deus trabalha. Porque na perspectiva do homem, teria que ser Isaac, o filho preferido, filho da promessa. Só que Ismael é filho de Agar com Abraão. E você vai lembrar que Agar e Abraão não era casado com Agar, Abraão era casado com Sara. Então, pela lógica, não tinha nenhuma perspectiva Ismael estar neste lugar. Só que a gente tem a mania de sempre conjugar o verbo no presente. Porque a gente analisa as coisas na nossa vida só no presente. A gente olha só para a realidade. Você olha para o seu dia de trabalho hoje e diz assim: meu dia de trabalho foi uma péssima, para não falar outro nome. Foi terrível. Eu vou pedir conta hoje. Só que você esqueceu o que é. Quantos outros meses foram bons? Quantos outros dias foram bons para você? Mas você julga só pelo momento. A gente está olhando para uma história que a gente está dizendo assim: como os irmãos de José decidem vender ele para uma caravana de ismaelita que é descendente de Ismael, que é filho de um relacionamento extra de Abraão. Aí você pensa, não tem lógica. Mas esse é o problema, porque a gente só olha por agora e Deus já estava no futuro. E eu vou te mostrar por quê. Porque você vai lembrar Gênesis capítulo 21, a Bíblia diz que Sara olha e diz assim: eu não aceito Ismael dentro de casa. Ela vira para Abraão e diz assim: coloque esse menino para fora agora. Em outras palavras, ela estava dizendo assim: Gustavo, expulsa, eu não quero ele mais aqui. Mas agora assim, pensa comigo. Se Abraão não tivesse permitido ou mandado que Ismael fosse embora, Ismael não ia se tornar flecheiro. Se Ismael não se tornasse flecheiro, ele não ia se tornar um grande homem de Deus. Se ele não se tornasse um grande homem de Deus, ele não tornaria um homem de sucesso. Se ele não fosse um homem de sucesso, ele não teria uma descendência. Se ele não tivesse uma descendência, ele não teria uma caravana de ismaelitas. E se ele não tivesse uma caravana de ismaelitas, essa caravana não passaria na rota de Dotã. E se não passasse na rota de Dotã, não compraria José. Se não compra José, José não ia para o Egito. Se ele não fosse para o Egito, José não chegava na casa de Potifar. Se não chegasse na casa de Potifar, José não seria governador do Egito. Você consegue entender? Deus está dizendo para alguém nessa terça-feira: eu estou no teu amanhã, não é no teu jeito. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, Romanos 8:38, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor. Deus está dizendo para alguém essa noite: eu permiti que Ismael fosse expulso para ele preparar a caravana para levar José o sonhador até o Egito. Então não chore, escuta o que eu vou dizer para você essa noite. Não chore porque algumas coisas saíram do seu controle. Não chore porque algumas pessoas expulsou você de algum ambiente. Não chore por causa de algumas coisas. Não chore porque te deram só um pouquinho de água, só um pouquinho de água, só um pão. Tudo isso está no propósito de Deus para a sua vida. Pega na mão de alguém aí se você pode. Diga para essa pessoa: Deus tem um propósito. A caravana está vindo de onde? De Gileade. Agora eu vou te dar um texto aí, Beto, para você ler. Olha o texto. Se o foco da história é José, para que o autor vai querer falar isso aqui? Que tem uma caravana vindo de Ismael, ou melhor, uma caravana de ismaelitas vindo de Gileade, carregando especiarias, bálsamo e mirra. Jeremias 51, verso 8, lê aí. Para que serve o bálsamo? O bálsamo serve para quê na Bíblia, pastor? Jeremias 51, verso 8. Você precisa entender que nada. Olha isso aqui. Repentinamente a Babilônia caiu e ficou arruinada. Chorem por ela. Traga bálsamo para quê? Para quê? Então, o bálsamo, pastor, de Gileade,
não era só um cosmético de creme, não. O bálsamo de Gileade servia para cura. E quem vai entrar na caravana de ismaelitas? É o José. E quem é o José? É alguém que está cheio de feridas, porque os seus irmãos queriam matar ele ali agora há pouco. Aí Deus prepara uma caravana que está cheio de bálsamo. Uma caravana que enquanto ele sai de Dotã até chegar no Egito, ele vai sendo curado pelo Deus Todo-Poderoso. Eu vou liberar uma palavra para você nesse quarto altar. Deus tem um bálsamo para a tua vida. Tem alguém de mão levantada lá atrás já. Deus tem um bálsamo para você. Bálsamo de cura. Aí ele chega no Egito. Capítulo 37, verso de número 28. Deixa eu correr aqui. Olha o texto. José chega, 37, 28. José chega no Egito. Quem leva ele? Os ismaelitas. Foram rejeitados, mas foram o meio de transporte para levar José para cumprir as promessas. O tempo passa. José chega no Egito. Vai para a casa de Potifar. 10 anos ele trabalha. É tão gostoso você ler a história de José. Porque 10 anos ele trabalha na casa de Potifar. E a Bíblia faz questão de dizer, Nicole, que tudo que ele fazia com excelência. Eu gosto disso aqui. Porque José está na casa de Potifar. Foi vendido como escravo. Está longe do pai, está longe de todo mundo. Mas ele faz com excelência tudo. Só olha. Você está fazendo tudo com excelência? Eu não estou falando só do reino de Deus, não. Seu trabalho. Seu casamento. Você faz tudo com excelência? Porque o José chega no Egito e faz tudo com excelência. A excelência dele era tão grande, Pâmela, que o Potifar deu a casa dele para ele cuidar. Aí eu gosto disso aqui, porque às vezes a gente lê o texto e a gente não presta atenção. 39:10 do Gênesis. O Zezinho, Ares, foi tentado. Porque se tem o Potifar, tem a Potífera. Se tem o Potifar, tem a Potífera. Aí a gente, Manuzia, ao longo da vida a gente fala assim, não, José foi tentado uma vez. Olha o texto. Ela falava com José. Então não foi uma vez. Então 10 anos essa mulher bateu em cima. 10 anos essa mulher falou, vai. Aí um dia, o patrão sai de casa. Os funcionários saem, fica só o Zezinho. E o Zezinho era tipo o Nando, assim, ó, peitão assim, estufado. Assim, bombado. Sai todo mundo de casa. A Potífera falou, é hoje. Colocou aquela roupa assim que crente não deve usar. Eu vou falar uma frase que a pastora, aproveitando a deixa, eu vou falar uma frase que a pastora já falou para algumas moças da igreja, para algumas irmãs, e eu lembrei dela agora. Roupa que não serve para você vir para a igreja, não serve para você usar em nenhum outro lugar. Fecha aspas. Volta para o meu texto. Só foi uma deixa. Por quê? Sai todo mundo de casa, fica só o Zezinho trabalhando. Mas a Potífera estava lá. Ela troca de roupa e fala, é hoje que eu vou dar certo, é hoje. 10 anos. Só que a Bíblia diz assim, e Deus era com José. Mulheres, a pior coisa que tem na vida para uma mulher é ela ser rejeitada. Quando a mulher se sente rejeitada, sai de perto. 10 anos a Potífera está tentando José. Ela não consegue. Rejeitada? Não, eu vou dar um jeito nisso hoje. Percebeu que não tinha ninguém em casa, falou, é hoje. O Zezinho, quando ele chegou no Egito, ele só tinha 17 anos. Agora ele está com 27 anos, já se passaram 10 anos. Chegou magrinho, tipo o Gustavinho ali, ó, raquítico. Mas agora está bombado, fortão, musculoso. Só que tem uma coisa. José nunca negociou os princípios. Aí ela vai partir para cima dele. Só que agora,
ela vai com tudo que ela tem. Ela vai usar todas as armas que ela pode. Aí o texto diz que a única coisa que ela consegue segurar é a roupa de José. Está na Bíblia. Ela ficou com a roupa de José. Olha o trauma voltando na cabeça desse menino de novo. Eu não sei se você lembra, mas quando jogaram ele dentro do buraco lá do poço e tiraram ele, arrancaram a túnica colorida do pai, rasgaram, ou melhor, não rasgou, só jogou sangue e mandou para o pai. Olha novamente agora o menino vivendo o trauma de novo de roupa. Mas grave isso aqui, porque na hora que eu encerrar você vai entender isso aqui. Dentro do âmbito jurídico, quem é da área jurídica aqui entende muito bem isso aqui. Contra fatos não há argumentos. Só que nem todo mundo que tem fatos tem a verdade. Ela tinha os fatos na mão. Ela tinha a roupa. Mas ela não tinha a verdade. E hoje nós estamos vivendo um tempo que tem tanta gente, pastor Jonathan, cheio de pessoas com fatos na mão, mas não tem verdade. Está cheio de mentiras. O que restou para o Josézinho? Um cárcere. Aí vai ele para a prisão, gente. O menininho, coitado. Só que aí na prisão, pastor Cleiton, o Jacó não tem sonho. Mas na prisão, o José interpreta sonhos. Vou repetir. No cárcere, o José não tem sonhos, mas ele interpreta sonhos. Eu gosto disso aqui e Deus liberou uma palavra no meu coração quando eu estava estudando isso aqui. Porque a gente acha que todos os ambientes que a gente for, Deus vai usar a gente da mesma forma em todos os ambientes. Para José, quando vai para o cárcere, ele achou, vou ter sonhos. Só que no cárcere, Deus não dá sonhos para ele. Deus dá capacidade de interpretar sonhos. Sabe o que Deus está dizendo para essa igreja essa noite? Eu vou te colocar em alguns ambientes para revelar tudo aquilo que está dentro de você. Tem ministério, tem dons que está dentro de você, que você ainda não descobriu. Mas Deus está dizendo, eu vou te colocar em ambientes para você descobrir tudo aquilo que o céu tem reservado para a tua vida. O padeiro e o copeiro sonham, Damaris. E o detalhe é que os dois sonham juntos, pastor Betuel. E eu gosto desse detalhe. Porque o José, se fosse alguém hoje, e chegasse assim e dissesse assim, eu tive um sonho. Qual é o sonho? Não, eu sonhei isso e tal. Vamos orar. Para ver, vai que Deus muda o sonho. O cara chegou para José e disse assim, eu sonhei. Qual é a interpretação? José olha para ele e diz assim, tu vai morrer. Você vai viver, Deus vai te honrar. A gente precisa parar de suavizar as coisas. Quando alguém te procura pedindo um conselho, não, irmão, chega e fala, ó, é assim, assim e assim. O cara sonhou e olhou para José, José disse, tu vai morrer, acabou, não tem escapatória, vai morrer. Aí a Bíblia diz que o copeiro foi restaurado para a sua função de copeiro. O José, quando ele vai sair numa glória assim, o Zezinho disse para ele, lembra de mim quando entrares lá, viu? Porque na cabeça do Zezinho, para acessar o ambiente do faraó, ele ia por méritos do copeiro. Mas não, para acessar aquele ambiente era por méritos de Deus. Então eu vou dizer uma coisa para você essa noite. Tem ambientes que Deus está preparando para você que você não vai acessar por mérito de alguém. Você vai acessar porque Deus quer que você acesse. Tem cargos lá na empresa que você vai conseguir. Tem funções que Deus vai fazer. Tem coisas grandes que Deus vai te entregar. Não é por mérito de A, B ou C. É porque Deus vai fazer isso na tua vida. Aí, para me encurtar a história, o faraó tem sonhos. Ele acorda e diz, eu sonhei. 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas magras, 7 espigas gordas. Todos os sábios. E os caras estão lá. E o faraó conta e ninguém interpreta. Aí está o copeiro. Olha o copeiro. Indo lá, né? Olha o copeiro. Servindo água para o faraó. Aguinha de coco. Coca zero. Servindo. De repente ele ouve sonhos. Quando
licença, faraó. Qual que é o problema aí? Eu tive sonhos. Ah, é? E aí? Ninguém aqui consegue interpretar. Olha, lá no cárcere, tem um camarada lá, tem um hebreuzinho lá, tem um Zezinho lá dentro, que ele sonhou. Ele teve sonho, chegou lá, o padeiro e eu teve sonho. O padeiro morreu, mas eu estou aqui. Se o senhor quiser, olha o texto, está na Bíblia, eu gosto disso aqui, Gênesis 41, verso 14. A Bíblia diz que o faraó manda chamar José. Manda chamar quem? Manda chamar quem? Então escute. Pastor Jonathan, se José acessasse o ambiente no tempo que ele queria, ele seria só mais um copeiro. Ele seria só mais um servo. Mas como era Deus que estava preparando o José para ser governador, então é Deus quem sabe o tempo necessário para ele te apresentar para aquilo que ele tem reservado para a tua vida. Então posso te dar um conselho? Aguente mais um pouquinho. Aguente mais um pouquinho. O que Deus está dizendo para José é: eu não quero você como copeiro, eu quero você como governador. Você está olhando e está dizendo: eu queria ser só um copeiro. E Deus está dizendo: quem disse que eu tenho copeiro para você? O que eu tenho é um cargo de governador para a tua vida. Aí olha o texto, 41 e 14, para mim terminar. O texto diz que vão até a cela. Olha o texto. Tem um alvoroço. Tem um alvoroço. Uma correria. Eu imagino essa cena, pastor Cleito. Os soldados chegando na cela. Qual que é a cela do José? É aquela ali. Getúlio, quando ele chega na porta, permita-me parafrasear isso aqui. Ele já chega batendo. Cadê o José? Cadê o hebreu? Sou eu. Faraó está te chamando. Quem? Faraó está te chamando. Aí olha o José. Só um minutinho. Como é que é? Só um pouquinho. Deixa eu fazer a barba. Quem gosta de fazer barba aqui? Dos homens, né? Você não gosta não. Nos dias de hoje, com a tecnologia que a gente tem, já é demorado para fazer barba. Você imagina nesse tempo aqui. Você imagina nesse tempo aqui. O Jezinho olhou e disse assim: espera aí, deixa eu fazer a barba. Aí o texto diz que ele fez o quê? Trocou. Trocou? Por que ele trocou de roupa, pastor? Porque lá atrás, os seus irmãos arrancaram a túnica. Dentro da casa de Potifar, a mulher arrancou a roupa dele. Mas ele tinha uma roupa pronta para o culto de ação de graça. Eu vou liberar essa palavra para alguém. Deus está dizendo: pode comprar roupa. Pode comprar a roupa para o culto de ação de graça. Tem alguém que já levantou a mão? Eu vou liberar isso aqui. Por que ele está dizendo: deixa eu fazer a barba, deixa eu trocar a roupa? Porque ele está dizendo assim: eu vou sair dessa cela, mas nunca mais eu volto para esse lugar. Eu estou saindo para viver aquilo que Deus preparou. Deus está dizendo para alguém: pode comprar a roupa e marcar o culto de ação de graça, porque vai ter festa. Glória. Oh glória. Tem alguém para adorar a Deus aqui comigo? Oh glória. Oh glória. Oh glória. Ele chega. Ai, meu Deus do céu, eu estou sentindo Deus aqui. Ele chega diante de Faraó. O Faraó diz: é você o José? É. Conta os sonhos. Aí ele começa. Quando ele termina de contar os sonhos, José disse para ele: 7 anos de escassez, mais 7 anos de fartura. Aí olha o Faraó. Gente, o Faraó olha o Faraó. Eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém para administrar isso aqui. Aí, Maluzinha, eu imagino o José. Posso falar? Pois não. Quer olhar meu currículo? Quer olhar meu currículo? Como assim? Quando eu cheguei na casa de Potifar,
eu governava a casa dele e Deus prosperou ele em tudo. Quando eu cheguei no cárcere, eu fui colocado como chefe da... Eu não sei se você está conseguindo entender isso, mas escute isso aqui. Todos os ambientes de traumas que você passou, todos os ambientes de dores que você passou, todos os ambientes que te machucaram, descansa o teu coração, porque é Deus te preparando para um propósito que você vai viver. Vou liberar isso aqui para alguém essa noite. Sua túnica que foi embora, sua roupa que foi embora, não precisa preocupar, porque quando você chegar no cargo que Deus tem uma roupa nova para você. Eu vou ler um texto só para você dar glória a Deus. Capítulo 41, verso de número 42. Escuta isso aqui. Eu estou dizendo para você debaixo da autoridade. Então Faraó. Então quem tirou o seu anel sinete da mão, pôs no dedo de José e mandou que ele vestisse com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Deus está dizendo para alguém: não importa onde você passou, eu tenho algo maior para você. O tempo passa, a crise chega. O José recebe o nome no Egito de Safanete Paneia. É o segundo homem abaixo de Faraó. Me dá 5 minutos, eu termino isso aqui para a gente orar. A crise vem. Quem que vem? Quem que vem? Diga mais alto, quem que vem? Os anos se passam. Quando José foi vendido, ele tinha 17 anos. Se passaram 13 anos, ele está com 30 anos agora. O Jacó, na cabeça dele, o Zezinho está morto. Adoeceu a alma de Jacó, por causa do trauma, da perca. A crise chega, você conhece a história. Os irmãos vão até o Egito para buscar alimento. Até que um dia, o José se apresenta para os seus irmãos e diz: eu sou o José que vocês me venderam. Mas antes que vocês se sintam culpados, está no texto, vocês não sabiam, mas vocês estavam sendo agente de Deus para fazer eu chegar aqui hoje para ocupar esse lugar. E fique tranquilo, porque aqui no Egito eu gerei 2 crianças, Efraim e Manassés. Deus me fez esquecer e Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Meu pai está vivo? Está vivo. Qual é o nome do pai de José? Qual é o nome do pai de José? Qual é o nome do pai de José? Fala mais alto, você está com medo. Qual é o nome do pai de José? Jacó. Aí o José diz assim: prepara a melhor carruagem, prepara o melhor que tem no Egito e vai até a casa do meu pai. Busca o meu pai. Olha o que José disse. O último altar é o altar da direção. Escuta, o José diz: prepara a melhor carruagem, prepara as melhores coisas, os melhores animais, a melhor comida, a melhor roupa, e vai todo mundo para a porta da casa do meu pai lá em Beceba e traga ele para cá. Agora, olha essa cena. O Jacózinho está dentro da tenda. De repente chega uma caravana, uma carruagem na porta da tenda. Pai! Sim, meu filho. O José mandou vir buscar o senhor. Aonde o José está? No Egito. Como é que é? Está no Egito. E o que ele quer? Ele mandou o senhor pegar o senhor, todos os filhos, todos os netos, todos os bens, e ir para o Egito. Jacó disse: espera aí. Espera. Capítulo de número 46, verso 1. E Israel partiu com tudo o que tinha e chegou a Beceba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac. Ele vai edificar o 4º altar dele. Deus falou a Israel em visões de noite dizendo: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou o Deus de teu
Por que Jacó vai fazer o quarto altar e o altar chama altar da direção? Você vai lembrar que no capítulo 12 do Gênesis, o Abraão, que é o vô dele, desceu para o Egito sem autorização de Deus. E lá no Egito ele contraiu Agar. E Agar vai dar um problema dentro dessa casa lá na frente. Mas o pai de Jacó, o Isaac, no capítulo 26 do Gênesis, quando vem uma crise, Deus se apresenta para Isaac e diz: não desça ao Egito. Então o avô desceu desobediente. O pai, Deus falou: não desça. Aí Jacó está dizendo assim: e agora o meu filho está me chamando, eu não vou por conta própria. O quarto altar é o altar da direção. Tudo que eu faço na minha vida até hoje está baseado na direção de Deus. Então eu preciso orar. Pastor, e por que Jacó vai orar no quarto altar? Porque Jacó não é um homem tomado pelas emoções. O altar não é para pessoas que vivem por emoções. O altar é para pessoas que têm razão naquilo que ele está fazendo. Jacó está dizendo assim: eu só vou descer para o Egito se Deus mandar eu descer. Aí olha o texto, eu encerro aqui e você já vai ficando de pé. Olha quem está dizendo para ele: não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu estou encerrando a série dos 4 altares. Quero te desafiar e te convidar a isso aqui essa noite. Jacó é um homem de altar. Toda pessoa, grava isso aqui, anota essa frase, posta, faz o que você quiser. Toda pessoa que tem altar, ela não vive baseado nas emoções. Toda pessoa que tem altar com Deus, ela vive baseado na razão. Jacó está olhando e está dizendo: eu não desço para o Egito. Ah, mas quem está te chamando é teu filho. Não tem problema não, se Deus falar para mim ficar aqui, eu fico. Eu só vou para o Egito se Deus disser para mim, vai. Grave isso aqui: porque lá eu farei de você uma grande. Aí olha o verso 4. Quem está dizendo para ele? Todas as vezes que você levanta um altar de direção, quem vai conduzir você não é as situações, é o próprio Deus. O que está na porta da tenda de Jacó é uma carruagem, é soldados, é animais. Mas é o Deus que está dizendo para ele: não é a carruagem que vai te levar, não é os soldados que vai te levar, é eu que estarei com você quando você chegar no Egito. Eu estou com você. Para mim encerrar, Êxodo capítulo 1, verso 1. São estes os nomes dos filhos. Quem é Israel? Olha o que Deus disse para ele: eu vou com você para o Egito, e lá farei de você uma grande descendência. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade, Asser. Todos os descendentes diretos de Jacó. Foram 70. Deus cumpre tudo aquilo que Ele te fala. Quero te convidar para nós orarmos agora. No encerramento dessa série. Não sei qual dos 4 altares você precisa se conectar. Mas se você precisa se conectar em um desses altares, eu quero te convidar a conectar. Talvez é o altar do encontro pessoal. Talvez é o altar da reconciliação. Talvez é o altar da renovação. Ou talvez é o altar da direção. Eu anotei aqui na minha Bíblia, enquanto os meninos estavam cantando ali, ó. Jacó não anda em dúvida. Jacó anda em obediência. Jacó não age por impulso. Jacó consulta a Deus. Pare de agir por impulso. Pare de tomar decisões por impulso. Curva a sua cabeça. Senhor, nós te rendemos graças nessa terça-feira. Encerramos a nossa série hoje do 4º altar, altar da direção. Senhor, nós rendemos graças porque só o Senhor é bom. Só o Senhor que cuida de nós.
Foram 4 terças-feiras falando sobre esse personagem chamado Jacó. Alguém que talvez a gente não dá tanta importância, mas ele tem muito a nos ensinar. Como pastor dessa igreja, eu quero orar por cada vida aqui. Pessoas que ainda estão vivendo dentro da tenda. Pessoas que estão vivendo de experiência dos outros. Experiência do pai, da mãe, do tio, da irmã, de qualquer pessoa. Mas ele vai ter um confronto contigo para sair da tenda. Pessoas que entendem que precisa passar pela casa de Labão para ser confrontado. Pessoas que entendem que precisa resolver as suas pendências para transicionar para o novo de Deus. E pessoas que entendem que no último altar, o altar da direção, eu não posso ser movido pelo impulso ou pelas minhas emoções, mas eu preciso ter convicção, eu preciso ter direção, eu preciso ter a resposta do céu para saber se eu posso sair ou não, se eu posso ir ou não, se eu posso avançar ou não. Senhor, guarda esta igreja, é o que eu te peço agora e para tudo sempre. Amém.